Bom dia, meus queridos, graça e paz. Mateus capítulo 28, do verso 11 ao 15, nós temos uma história de suborno. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje. O coração do homem é perverso, e se Deus não mudar, continuará perverso. Mesmo diante de todas as evidências de que Jesus era santo, honesto, justo, Deus, eles continuaram com o coração endurecidos. E indo elas, Maria Madalena e a outra Maria, pregaram o evangelho da ressurreição aos discípulos dele. Alguns da guarda foram então aos principais sacerdotes para contar esta novidade, para também contar esta boa notícia: olha, Jesus ressuscitou. Veio um anjo, causou maior barulho, criou um terremoto, removeu a pedra, e o anjo era como relâmpago, a sua roupa branca, muito branca, e ele abriu a porta do sepulcro e Jesus ressuscitou vitoriosamente, poderosamente, maravilhosamente. Os soldados contaram isso aos principais sacerdotes. E eles ainda disseram: olha, vieram duas mulheres, estavam lá, e eles ainda disseram: ide pregai o evangelho da ressurreição aos discípulos, digam a eles que Jesus ressuscitou. Bom, meus queridos, enquanto as mulheres foram lá pregar o evangelho, aqueles soldados foram lá contar essa história, né? A mesma história aos principais sacerdotes. A gente fica pensando, né? Poxa, esses sacerdotes agora vão se arrepender, vão ver que crucificaram alguém que é o próprio Deus, porque ninguém ressuscita sozinho, ninguém pode fazer isso. Um espetáculo desse, uma cena como essa, somente Deus pode realizar. Eles poderiam ter, a partir deste momento, mudado a sua atitude, mas não. Coração endurecido continuará endurecido, salvo se Deus mudar. Deus pode mudar o coração do homem. Meus queridos, mas aqui se encontra, né, a dificuldade do coração humano. Não há nenhum remorso, nenhuma tristeza, nenhuma palavra de arrependimento por parte dos sacerdotes, de jeito nenhum. Pelo contrário, eles farão pior. Eles se reúnem num conselho, uma reunião perversa, para praticar outro grande mal, para contar uma história mentirosa. Deus, através de Jesus, ressuscitou dos mortos, mas os homens vão contar que os discípulos roubaram o corpo de Jesus enquanto os soldados dormiam. Por causa do dinheiro, ganharam uma grande soma de dinheiro, colocaram no bolso e preferiram, contra aquilo que eles viram, contra a consciência, contra as evidências, preferiram contar uma história mentirosa. E uma versão que se divulgou e que cresceu e que se propagou até mesmo enquanto esse evangelho de Mateus estava sendo escrito. Ele disse até o dia de hoje, até o dia em que estava sendo escrito este evangelho de Mateus. Meus queridos, e o governador, né? Como é que fica? Bom, o governador tinha convicção de que Jesus era Deus. Isso para ele não deve nem ter sido novidade. E segundo a história, e eu não quero ficar contando histórias extra-bíblicas, mas segundo a história, Pilatos morreu de uma morte terrível, louco, exatamente porque ele foi contra a consciência, foi contra a verdade, foi contra todas as evidências de que Jesus era justo, santo, era verdade, era Deus. O que eu posso garantir para você, meu querido, é que Deus nos dá a oportunidade para vivermos para a glória dele. Ele nos dá a convicção para sabermos o que é certo e o errado. Muitas vezes nós sabemos o certo,
mas preferimos o errado. Quando aqueles homens gritaram, solta-nos Barrabás e crucifica a Cristo, eles sabiam que Jesus era inocente, que Jesus não tinha cometido crime algum, porque o que foi que Jesus fez? Esteve lá com eles, dia e noite. Eles sabiam que Jesus não tinha cometido nenhum crime, no entanto, preferiram Barrabás. Até hoje é assim. Até hoje é desse jeito. Há pessoas preferindo ladrões do que honestos, do que direitos. Que Deus nos ajude. Que não possamos ir contra a nossa consciência. Que não possamos ir contra as evidências do certo. Que não caiamos nesse mesmo erro dos sacerdotes, dos fariseus. Que o Senhor nos abençoe. Em seu nome, tenha um bom dia.